Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 19 de janeiro, sexta-feira. Se você assistiu os vídeos de ontem, parabéns, 100% de aproveitamento nos acertos. Se você assistiu os vídeos de antes de ontem, parabéns também foi 100% de acerto. Eu vou deixar aqui em cima agora, galera, um botãozinho no início da análise de cada jogo. Se você clicar, não vai abrir outra página, não vai atrapalhar o andamento do vídeo, nada. Ele vai te abrir sugestões para você interagir com os palpites do jogo, se você concorda com o resultado, se você discorda, pra gente acompanhar junto os palpites. O primeiro jogo das análises é pela primeira divisão de Portugal, o Vitória de Setúbal, às 5 horas da tarde, enfrenta o Sporting. O Sporting é o líder da divisão. O Vitória de Setúbal é o penúltimo colocado. Jogando em casa são 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas em 6 jogos. Ele marcou 11 gols, um pouquinho mais de um gol de média marcado em casa, o Vitória de Setúbal. Sofre mais de um gol e meio de média jogando em casa. Deixa eu fazer só um parênteses. Nesse campeonato português, eu acho que quem tem condição de roubar ponto dos 3 líderes, do Sporting, do Benfica e do Porto, é só o Braga e o Rio Ave. O resto eu acho que tá só cumprindo tabela no campeonato. O Vitória de Setúbal em casa nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Ele vem de um empate 2-2 com o Lanterna Estoril. Ele, quando pegou um time mais bem qualificado, ele tomou uma surra, um 5-0 do Porto. Perdeu de 2-1 do Vitória de Guimarães, que não é nenhuma sensação. Perdeu do Aves, que é o antepenúltimo, e ganhou do Marítimo há 5 jogos atrás, jogando em casa o Vitória de Setúbal. Contra um Sporting que está invicto fora de casa, são 6 vitórias, 2 empates, não perdeu. Marcou 18 gols em 8 jogos, 2 gols e quase 2 gols e meio de média marcado fora de casa o Sporting. Sofreu 6 gols em 8 jogos, menos de um gol de média sofrido. Invicto fora de casa, nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Ele vem de um empate em 1-1 com o Benfica, que é o terceiro colocado. Ganhou de 3-1, ganhou bem do Boa Vista. Ganhou bem do Paço de Ferreira, que é o 15º, 2-1. O Rio Ave, que eu tô dizendo, o Rio Ave e o Braga são os times que podem complicar os grandes do português. Ele ganhou de 1-0, jogando fora de casa, e empatou com o Moreirense 5 jogos atrás. Frente a frente, no primeiro turno, foi 1-0 para o Sporting. O outro jogo anterior deles foi um 3-0 para o Sporting. Tem dificuldade de marcar gols contra o Sporting, o Vitória de Setúbal. Tá pagando 1,33 fora a vitória do Sporting nesse jogo. Eu vou cravar um 2-0. O time do Sporting tem aquele goleiro famoso, um goleiro tradicional de Portugal, Rui Patrício. No meio-campo tem o Gelson Martins, negão rápido para burro, habilidoso. Eu gosto desse time do Sporting. Tem o Mathieu, o zagueiro francês, já veterano também. Esse jogo às 5 horas pela primeira divisão de Portugal. O segundo jogo das análises é pela Eredivisie. Todos os jogos são às 5 horas em Brasília amanhã, tá, galera? Esse jogo é pela segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, o Dordrecht contra o Fortuna Sittard. O Dordrecht é o 15º colocado. São 3 vitórias jogando em casa, 4 empates, 3 derrotas em 10 jogos. Marcou 19 gols, 1,9 gol, é uma média alta de gols marcados, mas também tem uma média de gols sofridos muito alta em casa do Dordrecht. Nos últimos 5 jogos em casa, só tem 1 vitória, 1 empate, perdeu 3 vezes, ele vem de 2 derrotas. Ganhou 3-2, perdeu 3-0 e 1 empate só, faz 5 jogos. Deixa eu comentar isso aqui, que isso aqui é muito legal para esse jogo. Nos últimos 5 jogos em casa do Dordrecht, aconteceram 21 gols. É uma média de 4,2 gols marcados, acontecidos nos jogos do Dordrecht, ele jogando em casa. Mais de 4 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos aconteceram mais de 2 gols e meio. Em 4 desses últimos 5, ambas as equipes marcaram. E em 9 dos últimos 10 jogos do Dordrecht aconteceram mais de 2 gols e meio. É um time que faz muitos gols, mas cede muitos gols também. Contra o Fortuna Sittard, que é o líder da divisão. Jogando fora de casa são 9 jogos, são 5 vitórias, 1 empate, perdeu 3 vezes só. Marca 20 gols. Tem uma média de gols feitos parecida com o que sofre o Dordrecht. Sofreu 13 gols em 9 jogos, quase 1,5 gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos fora de casa, invicto, são 3... Invicto não. São 3 vitórias e 2 derrotas. Ele perdeu aqui de 1-0 e de 2-0, faz tempo. E os últimos 3 jogos fora de casa é uma vitória de 3-1, uma vitória de 3-2, uma vitória de 4-2. Também, nos últimos 5 jogos, a média dos dois são muito altas. Vê? Nos últimos 5 jogos do Fortuna fora de casa são 20 gols, média de 4 gols por jogo. 3 dos últimos 5 acima de 2,5, 3 dos últimos 5 ambas as equipes marcaram.
Em 8 dos últimos 10 jogos do Fortuna Sittard, mais 2 gols e meio. Em 9 dos últimos 10 jogos do Dordrecht, mais 2 gols e meio. Frente a frente entre eles foram 15 jogos. Em 11 dos 15 aconteceram mais 2 gols e meio. Em 9 dos últimos 15, ambos marcaram. E em 5 dos últimos 5, acima de 2 gols e meio. Galera, se quiser apostar na vitória do Fortuna Sittard, é uma possibilidade. Mas eu acho que é um jogo para muitos gols. Eu vou acima de 2,5, tá pagando 1,44. Ambas marcando, pagando 1,50. Eu vou cravar nos três. Eu vou cravar a vitória do Fortuna. Eu vou com ambas marcam e acima de 2,5 para esse jogo na segunda divisão da Holanda amanhã às 5 horas da tarde. E o último jogo, não é pela Copa do Rei, evidentemente, é às 5 horas também, pela segunda divisão da Holanda, a mesma divisão do Dordrecht e o Fortuna Sittard. O Almere contra o NEC. O NEC é o segundo colocado, está atrás do Fortuna. O NEC vem de uma derrota fora de casa pesada, 3-0 contra o Oss. O Almere é o sexto colocado, são 9 jogos em casa, com 6 vitórias, 3 empates, invicto em casa o time do Almere. Marca também muitos gols, 23 gols em 9 jogos, são mais de 2 gols e meio marcados de média. Com 13 gols sofridos, 1,4 de média, quase 1 gol e meio sofrido em casa de média. Nos últimos 5 jogos em casa, são 4 vitórias e 1 empate, esse sim está invicto jogando em casa. Vitórias com muitos gols também, o 5-1, 2-1, 3-2, 3-2 e só um 1-1. Em 21 jogos do Almere também, em 21 do Almere, nos últimos 5 jogos, nos jogos do Almere, claro, não são só os gols do Almere. Os últimos 5 jogos do Almere aconteceram mais de 4 gols de média. Em 4 dos últimos 5 foi acima de 2,5. E em 5 dos últimos 5 ambas as equipes marcaram. Contra o NEC Nijmegen, que é o segundo colocado, fora de casa são 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Fez 20 gols em 10 jogos. Em 10 jogos? 4, 3, 2, 9 jogos. Marcou 20 gols em 9 jogos, um pouquinho mais de 2 de média. Com 14 gols sofridos, mais de 1 gol e meio de média sofrido. São 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos fora de casa. Vem de uma derrota, aquela que eu falei, pesada, de 3-0 contra o Oss. Ganhou de 7-2, perdeu de 3-2, um 3-1, 2-0. Só um dos últimos 5 jogos que foi abaixo de 2,5, só esse 2-0 aqui. Os outros 4 dos últimos 5 acima de 2,5. Foram 23 gols nesses últimos 5 jogos. Mais de 4 gols e meio de média nos jogos do NEC fora de casa. Frente a frente entre eles, eu achei 4 confrontos, os 4 últimos. O NEC ganhando todos, 3-1, 3-1, 2-1 e 2-1. Em 4 desses 4 acima de 2,5. Em 4 dos 4 a vitória do NEC. E em 4 dos 4 ambas as equipes marcaram. Eu vou tá pagando 1,85, 1,81 a vitória do NEC fora de casa. É arriscado. O NEC é um time melhor, mas o Almere também não é bobo, ele está invicto jogando em casa. Eu vou também nos gols nesse jogo. Acima de 2,5 ou ambas marcando, tá pagando 1,40. Eu vou cravar um 2-2 o placar para esse jogo na segunda divisão da Holanda, amanhã às 5 horas da tarde. Beleza, galera? Essas foram as análises para amanhã, dia 19 de janeiro, sexta-feira. Se vocês curtiram, se inscreve aí. Tem vídeo todo dia. Um abraço, boa sorte para nós.